como eu estudaria para o Enare se eu estivesse começando hoje, do zero. Oi, meu nome é Sária, sou especialista em cuidados intensivos, ex-residente. O objetivo nesse canal é trazer sobre o mundo da psicologia hospitalar, sobre saúde pública e um pouco sobre a minha experiência estudando para a residência e me preparando para a residência. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, porque muitas pessoas estão descobrindo as residências multiprofissionais agora. Muitos psicólogos não sabiam que existia isso. Então, o mundo da psicologia hospitalar ainda está em construção. Estudantes, e até profissionais mesmo estão descobrindo a opção da residência multiprofissional, que tem um valor, que agrega um valor muito bom à nossa construção de carreira e também é uma especialização que é paga pelo governo, ou seja, o governo nos paga uma bolsa para sermos residentes. E é uma bolsa de valor muito bom, que estão levando as pessoas a entrarem mais em contato com essa questão das residências, Então, indo procurar sobre o Exame Nacional das Residências, que é o Enare. Nesse vídeo eu vim trazer dicas de como eu estudaria para o Enare se eu fosse começar hoje do zero, sem saber nada de psicologia hospitalar, nada de saúde pública. Como eu faria? A minha primeira dica é: baixaria o edital do ano passado, de 2024, e analisaria primeiramente 2 tópicos. O primeiro é o conteúdo programático, aqueles conteúdos que vão cair na prova objetiva, e o segundo é a análise de currículo, daria uma olhada lá nos tópicos que tem e veria o que eu já tenho, aquilo que eu posso ter. Então eu faria essa visão geral aí primeiro desses tópicos. A segunda dica que eu daria para vocês é que construiria um cronograma de estudo focado nas minhas deficiências inicialmente. Então nós estamos aí com 5 meses para a prova da residência, que normalmente acontece em outubro. Então, a gente tem que focar nossa maior parte do tempo nas dificuldades que a gente tem. Se a gente não sabe psicologia hospitalar e nem saúde pública, as nossas maiores dificuldades são esses 2 tópicos. Então, eu construiria um cronograma com as minhas maiores deficiências nisso e depois agregaria as outras questões de psicologia que eu já tive ou já estou tendo na graduação, entende? Então, a partir dessa minha análise de como eu estou em relação a esses conteúdos, eu primeiro focaria nesses que eu não sei, que eu tenho dificuldade e deficiência. E aqui um parêntese, eu focaria muito mais em saúde pública do que em psicologia hospitalar. O terceiro ponto é, depois de dar uma análise geral do currículo, eu ia verificar quais pontos eu já tenho, das coisas que eu já obtive durante o meu processo, se eu não tive nenhuma pontuação. E aí eu ia ver, a partir da minha realidade, aqueles tópicos, daqueles aspectos, eu possa pontuar de forma fácil. Ou seja, tem coisas que a gente não tem como pontuar de forma fácil. Eu vou te dar um exemplo. Lá tem a opção de PIBIC ou artigo científico publicado em revista. Só que esse processo, a não ser que você já faça parte de um grupo de estudo, que tem lá todas as pessoas que já estão envolvidas nisso, e o seu nome sai nos artigos das pessoas que estão lá nesse grupo, vai ser muito difícil você publicar um artigo bom, a não ser que você pague. Só que aí entra em questões de financeiro, E muitos estudantes não têm financeiro para lidar com essas questões, Construir seus currículos. Então, uma dica que eu dou é verificar ali o que você consegue fazer de forma fácil, porque nem sempre aquelas coisas mais que dão mais credibilidade na academia, na faculdade, são aquilo que realmente conta mais pontos no currículo, sabe? Então, eu daria a dica de você procurar. Se no seu contexto você consegue ir atrás de congressos, E esses congressos, eles te dão a oportunidade de você publicar alguma apresentação que você fez, aí você levaria o máximo de trabalho possível para esses congressos. E aí esses congressos, eles não precisam de uma construção tão profunda de um trabalho, São trabalhos simples que você pode submeter a um congresso, que eles são aceitos e são aceitos nos anais. Então você pontuaria em 2 tópicos, Apresentação de trabalho, pontuaria em publicações e anais, certo? Então faria essa análise do que sai melhor para mim, o que é mais eficiente, porque o currículo não é uma das coisas que mais conta. O que mais conta é a prova objetiva. Eu não focaria tanto assim no currículo, mas eu traçaria ali algum plano para ir construindo assim aos poucos meus pontos dentro desses aspectos listados ali na análise de currículo. A quarta dica é, eu pegaria conteúdos e materiais, PDFs, livros,
e sites do governo para estudar questões de saúde pública. Por quê? Porque normalmente o conteúdo da prova ele é copia e cola desses locais, né? Então, por mais que a gente tenha artigos publicados sobre todos os temas e que tenha outras pessoas falando, e pode até falar de forma melhor, de forma mais fácil de entender, esses conteúdos que são feitos pelo governo, feitos pelo Ministério da Saúde, eles são exatamente os conteúdos que eles utilizam na prova. E aí é bom que você tenha eles como base do seu estudo, porque aí você vai ter as mesmas palavras que você está estudando, vai cair na prova, vai ser mais fácil de você ligar uma coisa com a outra. A dica que eu posso te dar, e é uma coisa que eu faço e eu sempre tenho bons resultados nisso, é baixar todas as provas dos anos anteriores e fazer todas as questões. Então, você pode estar dividindo essas questões em blocos, mas resolva todas as questões que você puder, aquele processo seletivo, ou seja, do Enário. E aí você vai ter uma base muito boa de como os conteúdos são cobrados, porque as bancas, elas cobram de formas diferentes, né? Então, se o Enário é produzido por uma banca X, ela tem um jeito padrão de desenvolver questão. Então, quanto mais questão você faz dessa banca, mais você vai entendendo o ritmo dela, entendendo como ela pensa, criando ali uma forma, um ritmo de responder as questões, que dá mais clareza no momento que você estiver fazendo a prova. Essa dica eu definiria um planejamento com metas possíveis. E isso quer dizer que se eu trabalho de manhã, estudar de tarde, e eu só tenho a noite para estudar, eu não colocaria 4 horas de estudo à noite, porque eu já estou cansada da manhã e da tarde. Eu colocaria estudos pequenos durante a semana, meia hora de estudo todos os dias durante a semana. E foi assim que eu fiz, eu estudei diariamente na semana e não estudava no final de semana. Então, eu estudava na semana um tanto de tempo, 30 minutos, 40 minutos, quanto dava. E aí, isso ia se repetindo todos os dias da semana. Se você não consegue chegar em casa e fazer mais nada, então você não vai colocar um horário de estudo ali à noite. Você vai tentar colocar isso no final de semana e aí vai fazer blocos grandes de estudos. Não importa se você estuda 40 minutos por dia ou no final de semana você estuda 4 horas. O que é importante é a sua constância em todas as vezes cumprir com o seu cronograma. Que é isso que vai te dar consistência nos seus estudos. Uma dica se eu tivesse condições de fazer um investimento, eu entraria em contato com alguma mentoria ou consultoria de residência nesse primeiro momento, porque aí eu teria um quadro, né, criado por mim e pelo meu consultor ou a minha mentora ali, de algo um pouco mais sólido e que eu possa ter confiança naquele cronograma, naquele planejamento de estudos e que me dê força de continuar estudando, porque eu sei que foi montado para ser possível, né? Então, é um cronograma montado para ser possível. Isso é muito importante. E aí, os papéis das mentorias, das consultorias, nesse momento, né, para o estudante ou profissional que está começando aí a entrar nesse mundo da residência, de estudar para o Enário. E se você quiser fazer esse processo de consultoria comigo, eu vou estar abrindo inscrições para a consultoria, tá? E essa consultoria, ela tem como foco produzir um cronograma eficiente e um cronograma que te dê segurança no seu processo de aprendizado, aí no tempo que você tem e no ritmo que você tem aí disponível para estudar. E aí eu vou deixar o link da lista de espera da consultoria aqui no box de informação. Se você quiser contratar a minha consultoria, quando ela for lançada, você será comunicado e ganhará um brinde, assim, um desconto especial quem entrar nessa lista de espera. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Você que está começando a estudar agora, não fique desesperado. Ainda dá tempo de estudar, mesmo que tenha 5 meses. Ainda dá tempo de fazer um programa bom, mas realmente necessita de disciplina e necessita de metas possíveis e metas eficientes no seu tempo, seus momentos oportunos, né, para estudar, que não é qualquer momento que a gente vai estudar, porque a gente tem que ter nossa mente bem fresca, nosso corpo bem repousado, para que a gente consiga fazer esse processo da melhor forma possível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!